Olá, tudo bem? Eu me chamo Camila, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui nesse canal. E hoje eu quero trazer uma reflexão a respeito de por que você não deveria ser uma pessoa religiosa. Ou por que você não deveria ser este tipo de pessoa religiosa. Eu não tenho nada contra religião, não tenho nada contra nenhuma religião. Inclusive, eu sou uma pessoa religiosa. Mas eu acredito que existem muitas coisas equivocadas dentro das religiões. Pelo menos das que eu conheço. E aí, eu quero pontuar algumas questões a respeito desses porquês para a gente ter melhor entendimento. Primeira questão do porquê não ser uma pessoa religiosa. Primeiro, porque a religião nos divide enquanto humanidade. Às vezes a gente acha que Deus ele tem uma religião, de repente. Às vezes a gente acha que Deus ele está preocupado com um determinado grupo de pessoas, né, o que nós conhecemos como a Igreja de Cristo, e que ele não está nem aí para o resto da humanidade. Só que, na verdade, o nosso entendimento a respeito disso é muito limitado, porque nós somos seres humanos e estamos na Terra. Então a gente olha e a gente acredita que a minha religião é que é certa, as outras estão erradas. Que é sobre um povo, um pequeno povo, e que Deus não está nem aí para todo o resto da humanidade. Só que lá em Isaías 55 está escrito assim: Deus disse que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos, que os caminhos dele não são os nossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, nós precisamos compreender é que a nossa visão é muito limitada, que a gente às vezes, nós deveríamos querer buscar o que Deus pensa, mas a gente faz o contrário. A gente acha que Deus pensa o que a gente pensa, com a nossa pequenez, com as nossas limitações. E na verdade, Deus não tem nenhum tipo de limitação. E é por isso que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos pensamentos. E aí ele ainda faz um comparativo aqui só para a gente ter uma ideia do quanto que os pensamentos dele e os caminhos dele são muito mais altos do que o nosso. Ele diz que assim como a terra está longe do céu, a distância mais ou menos entre a terra e os céus é a distância entre os nossos pensamentos e os pensamentos do Senhor. Então nós estamos muito limitados a respeito disso. E tem mais um detalhe: Deus não faz acepção de pessoas. Se a gente lê o Novo, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, a gente vai perceber que Deus ele não faz acepção de pessoas. Lá em Atos 10, 34, 35 está escrito assim: e abrindo Pedro a boca disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Ou seja, não é sobre uma religião, é sobre um temor que existe dentro do ser humano, é sobre um ser humano que teme ao Senhor. Isso não é sobre a religião que ele frequenta, é sobre ele querer ser uma pessoa reta, ele ser uma pessoa reta, ele ser uma pessoa justa, ele ser uma pessoa fiel, ele ser uma pessoa leal, ele ser uma pessoa honesta. Na verdade, é sobre isso. E Deus não faz acepção de pessoas. E lá em Tiago 2,9 também diz: mas se tratarem os outros com parcialidade, cometem pecado e serão condenados pela lei como transgressores. E isso
Também uma coisa que a religião faz acepção de pessoas. Por quê? Porque ela diz que só eu vou ser salvo, né? Só o povo da minha religião vai ser salvo. E é interessante porque dentro da própria religião evangélica, né, que é uma religião que eu conheço bem, existem subdivisões. E dentro da própria comunidade evangélica tem aqueles que dizem que eu vou ser salvo e as outras não. Que a minha denominação vai ser salva porque segue assim, assim, e as outras não. Por que mais que você não deveria ser esse tipo de pessoa religiosa? Porque pessoas matam e morrem por causa da sua religião. Elas colocam a sua religião acima de tudo e de todos. Que era exatamente o que acontecia na época de Jesus. Onde os sacerdotes, eles colocavam a religião acima de tudo. Acima de todos, não importava quem eles precisavam matar, quem eles precisavam apedrejar, quem eles precisavam condenar. O mais importante era cumprir a religião. Mas Jesus, ele veio para fazer o contrário. Ele veio para dizer que a religião não está acima das pessoas. Que é o contrário. Que as pessoas estão acima da religião. De qualquer religião. E hoje a gente vê que pessoas religiosas, elas colocam tudo acima. Elas colocam, às vezes, muitas vezes, a própria família abaixo da sua religião. Às vezes elas deixam, às vezes, de usufruir momentos com a sua família, momentos com os seus amigos que de repente estavam precisando delas para cumprir os rituais da sua religião, porque julgam ser a coisa mais importante. Mas Jesus, ele curou no sábado. Jesus, ele permitiu que os seus discípulos comecem a se lavar as mãos. Jesus, ele andava no meio dos pecadores. Isso quer dizer o quê? Que nada é mais importante do que uma religião. Nenhuma pessoa é mais importante. Aliás, nenhuma religião é mais importante do que uma pessoa. E aí a gente briga, a gente discute, a gente se divide, como se isso fosse mais importante do que a comunhão entre pessoas, né? E eu não estou falando comunhão entre irmãos, porque quando a gente escuta isso dentro de certas religiões, esses irmãos são apenas aqueles que fazem parte do meu grupo. Quando, na verdade, o olhar de Deus é muito mais abrangente, o nosso olhar deveria ser muito mais abrangente. Somos irmãos porque somos semelhantes, porque somos feitos da mesma matéria, porque somos todos filhos do mesmo Pai, e por isso somos irmãos. Por que mais nós não devemos ser esse tipo de pessoa religiosa? Porque os religiosos se acham superiores aos outros, né? Eu sou melhor, eu sou mais santo, eu sou mais certo, eu sou mais digno e eu sou mais merecedor do céu. Só que Jesus, ele veio justamente para quebrar todas as impressões erradas que as pessoas fizeram a respeito de Deus. E lá em Lucas, capítulo 22, do versículo 24 até o 27, está escrito assim: E houve também entre eles contenda, sobre qual deles parecia ser o maior. Veja, os discípulos, os caras que andavam lado a lado com Jesus praticamente 24 horas por dia, eles estavam discutindo qual deles era o maior. E Jesus diz assim: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não serei vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E tem uma passagem muito parecida com essa, em Marcos, capítulo 10, do versículo 42 ao 45, que diz assim: Jesus disse: Sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam da autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim.
Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso servo. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, nós temos pessoas religiosas, nós temos líderes religiosos que estão se achando melhores, que estão se achando superiores, quando Jesus lhe disse: se você quiser ser o maior, seja o menor. Se você quer ser o mais importante, seja o que sirva. Então, o parâmetro da terra que nós usamos é totalmente diferente do parâmetro usado por Deus. Por isso aquela passagem em Isaías dizendo que os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos e os caminhos dele muito mais altos do que os nossos. E aí em 1 Pedro 4,10 está escrito também: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Ou seja, o que as pessoas religiosas pensam? Ou elas tendem a pensar? Que Deus só dá dons para elas. Que elas são assim, né? O alecrim dourado que nasceu no campo, sem ser semeado. Só que Deus não é assim. Deus não faz acepção de pessoas. Deus distribui dons para todas as pessoas que nasceram na terra. Elas nasceram com dons, com habilidades. Dons de Deus, dons dados por Deus e habilidades dadas por Deus. E nós deveríamos, ao invés de estar nessa competição de quem é o melhor, de quem é o maior, de quem é mais salvo, de quem é mais santo, nós deveríamos estar a serviço uns dos outros. Assim como Jesus está a serviço, sendo rei, veio para servir. E por que mais nós não devemos ser este tipo de pessoa religiosa? Porque a religião, ela coloca muito pré-requisito. É tanto isso, tanto aquilo, tanto não pode, tanto não faz, tanto não é aqui, não mexe ali, que as pessoas ficam com preguiça. É muito movimento que ela precisa fazer, sabe? Movimento externo que elas precisam fazer. E aí elas acabam não indo. Por quê? Que na verdade a religião, ela coloca pretextos. Olha, você precisa mudar isso. Quando na verdade Jesus, ele nunca falou para ninguém: você precisa mudar isso. Primeiro ele chegava, ele curava, ele transformava e a pessoa saía andando. E se a gente pensar que, vamos supor, por que eu falo que a religião ela coloca um monte de pretexto? E esses pretextos, na verdade, são empecilhos para as pessoas entrarem. Porque se Jesus ele estivesse entre nós, como ele esteve quando ele veio na Terra, será que ele estaria dentro de uma igreja? Será que ele estaria dentro de um templo? Ou será que ele estaria no meio da escória da sociedade? Será que ele estaria no meio das garotas de programa, dos corruptos, no meio dos traficantes, no meio dos viciados? E veja, se a gente estudar a história, a gente percebe que a multidão persegue Jesus. Que a multidão segue Jesus. Por quê? Porque a multidão tem sede de ser curada, a multidão tem sede de ter a vida transformada. E essas pessoas deveriam estar dentro das igrejas, mas elas não estão. Por quê? Porque existe uma barreira. Uma barreira religiosa, uma barreira de superioridade, de que aqui só tem santo, de que aqui só tem gente perfeita. Quando na verdade não é dessa forma, nenhum ser humano é perfeito aqui nessa terra. E se as pessoas religiosas explicassem isso para todo mundo e deixassem as suas próprias feridas, as suas próprias dores escancaradas, assim como Paulo fez naquilo que ele escreveu, as pessoas estariam mais maleáveis para buscar a Deus. Se elas entendessem que não precisa de pré-requisito nenhum. Porque a religião, ela diz que você precisa ser assim para Deus te aceitar. Mas a espiritualidade, Jesus, ele veio dizer assim, que mesmo você sendo assim, ele te aceita. Ele já te aceitou.
ele já morreu, ele já ressuscitou, ele já abriu o véu já foi rasgado para que qualquer um, em qualquer situação, possa ter acesso. Inclusive, em Mateus 23, 13, diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Que Jesus estava falando com quem? Com o pessoal da igreja. Era com esses que Jesus estava falando. E ele estava dizendo que, olha, vocês não entram no reino dos céus, mesmo que vocês estejam dentro da igreja. Porque estar dentro da igreja não quer dizer entrar no reino dos céus. É isso que Jesus está falando. Vocês não entram e ainda, como se não bastasse, ainda atrapalham aqueles que gostariam de entrar. Por quê? De tanta regra, de tanto obstáculo, de tanto achismo, de tanto ser superior aos outros, de tanto ser inalcançável. E é dessa forma que a religião, ela atrapalha. A religião, ela muito mais atrapalha do que ajuda as pessoas a terem acesso a Deus. Jesus, ele nunca disse assim: olha, você tem que participar do culto tantos dias por semana, você tem que orar tantas vezes, você tem que jejuar. Não, Jesus, ele disse assim: entra no seu quarto, se você quiser falar com o seu pai. Entra no seu quarto, em secreto, fecha a porta, porque o seu pai em secreto vai te escutar. Ou seja, nós não precisamos mais de um sacerdote, nós não precisamos mais de muitas coisas que a religião nos impõe. Mas é claro que se Jesus voltasse e ele dissesse tudo de novo as coisas que ele disse, ia fazer um rebuliço no meio dos religiosos. Muitas pessoas iam ficar muito feridas e ofendidas. Por quê? Porque a religião, ela dá um certo privilégio para muitas pessoas e ia acabar acontecendo, sabe o quê? Jesus ia ser crucificado em nome de Jesus, pelo próprio cristianismo. E é isso que eu gostaria de deixar para vocês neste dia. Não seja uma pessoa, esse tipo de pessoa religiosa. Não pense que Deus cabe dentro de uma caixa chamada religião. Não trate as pessoas como se elas fossem inferiores à sua religião. A sua religião vem depois. Primeiro vem as pessoas que você ama, as pessoas que são importantes, as pessoas que precisam da sua atenção. Não coloque empecilhos para as pessoas. Não fale o quanto você é bom, o quanto você é santo. Fale das suas fraquezas. Fale daquilo que você não conseguiu superar ainda. Fala que Jesus te ama mesmo assim e que Ele ama a todos mesmo assim. Que as pessoas não precisam de tantas burocracias para terem um relacionamento com Deus. E se você gostou deste conteúdo, ajuda deixando seu like, se inscrevendo no canal, compartilhando de repente com quem você acha que gosta também desse tema. Fique com Deus, Deus abençoe e até o próximo vídeo.